projeto eu tenho trabalhado assim cada vez mais com uma ideia de uma arte baseada em pesquisa, né? Que é um termo até que vem da noção de site-specific, né? Que trabalha com texto em arte, mas a arte baseada em pesquisa ou research-based art, ela muito fala dessa questão de uma relação contextual que não é mais só física, como os primeiros projetos de site-specific, mas ela fala de contextos diversos, né? Ela fala de contextos políticos, sociais, econômicos, e a pesquisa ela pode embarcar sobre diversas ordens que não necessariamente só da fiscalidade do local, mas de camadas outras, né? No caso desse projeto, que foi doado para o acervo do MAC USP, pela Escola da Cidade, em 2017, ele foi realizado numa relação de um projeto chamado Contracondutas. Foi um projeto de pesquisa muito grande que envolveu uma colaboração em diversas frentes, né, em diversas interfaces. Quando eles me convidaram para participar do Contracondutas, ele era um projeto assim já todo elaborado. Ele já tinha o seu, digamos assim, a sua plataforma, né? No sentido de pensar a ideia de canteiro de obras. Você tem muitas infrações, digamos assim, nesse ambiente. É um ambiente que abre muito para essa relação de trabalho escravo, de trabalho de abuso, né? Em primeira instância, a Escola da Cidade recebe um pedido e um dinheiro, né, digamos assim, de termo de ajuste de condutas, que é chamado de TAC. É essa tentativa de uma justiça possível e um acordo, né, entre a empresa e os trabalhadores, para chegar num lugar, digamos assim, de ressarcimento, se é que é possível falar em ressarcir esses sujeitos, né? Não é só financeiramente, mas existe todo um abalo, né, um emocional, uma expectativa, um centramento desses sujeitos que migram para outras cidades e passam a viver em contextos completamente fora da sua realidade. Nesse caso, houve denúncia flagrante em 2013 de trabalhadores em canteiro de obras, num regime mais perverso do que seria o de trabalho escravo, seria um regime de espera, né, e endividamento desses sujeitos, indivíduos que vêm migrados, né, numa condição de muita precariedade e aliciamento desses trabalhadores, prometendo a construção do terminal novo de Guarulhos naquele momento. E esses trabalhadores vieram com a promessa desse trabalho, foram colocados em alojamentos e ficaram num regime de espera de trabalho até a denúncia flagrante, né? Muitas infrações. E eu me atentei ao 23ª infração, que era a vivência, né, num espaço abaixo de 100 ancilumen. Esse trabalho não surge do nada, mas ele conversa com um repertório de outros trabalhos meus, né? A luz aqui, ela entra como um elemento óbvio, um dado arquitetônico, sempre tem a ver com insolação e do tempo, né? A luz, a questão lumínica, ela fala de temporalidade. Meus objetos, meus trabalhos, eles estão sempre numa relação de falar, não é nostalgia, mas eu acho que tem uma condição de falar de uma temporalidade, de contexto e temporalidade. E eu fiquei muito interessada, então, como eu falei, nesse auto de infração dos 100 ancilumen, e eu quis tentar encontrar esses alojamentos, mesmo tendo essa relação temporal distante. Tive em Guarulhos, com os arquitetos fizemos um trabalho de georreferenciamento, dados os locais que os autos de infração mapearam. Conseguimos achar 3 alojamentos, mas acabei trabalhando 2 que tinham as possibilidades de maior encontro, digamos assim, com o passado desse espaço arquitetônico. O Mise-en-Scène Maquette ele é constituído por 2 filmes. Esses 2 filmes são a retratação, digamos assim, ou a construção espacial de 2 maquetes, de 2 ambientes desses alojamentos que esses trabalhadores ficaram. Foi todo produzido em Vitória, no Espírito Santo, com o pessoal do planetário de lá. O planetarista fez uma progressão solar, né, digamos, desse período em que os trabalhadores ficaram nesse
esse regime de espera. Trabalhei também com uma equipe cinematográfica chamada Pique Bandeira Filmes, e os arquitetos de São Paulo, né, fizeram um projeto em 3D, primeiro das maquetes e depois maquetes físicas, numa escala perfeita para uma câmera de cinema dessas agora mais atuais. Então, toda a maquete ela é construída para uma relação cinematográfica. A questão sonora no cinema ela é muito fundamental. Ela é quase que mais da metade da coisa. E assim, não existiam as vozes, eu também não podia falar pelo outro, como o outro, pelo outro, né? Então, eu fui pensando em estratégias, assim, de uma trilha. E o Hugo Reis é um cara muito sensível, um músico muito sensível. Ele é músico e ele trabalha com cinema também. Então, eu dei algumas referências a ele do que eu imaginava. Ele falou, que ambiente é esse? Eu falei, é um ambiente distópico, é um ambiente que não existe mais. Ele é passado, mas ele também é futuro. Tem pessoas que estão aí até hoje, nunca mais saíram. Uma vez que você tem a carteira presa de trabalho, nunca mais você é um trabalhador apto a, né, continuar a sua vida. Sua vida parou naquele instante, né? Então eu acho que a trilha sonora tem que falar, tem que dirigir para esse lugar entre passado e futuro, distopia. E a maquete aqui, esse fato clínico dela, limpo, extremamente sem temporalidade, né? Porque a sujeira, as marcas, elas trariam um quê de temporalidade. Ela fala desse trânsito de mundos, né? Ela fala entre o passado e o presente e esse futuro. E também a gente pode pensar nessas maquetes como alguma coisa quase clínica, né? De clínica mesmo, né? De dessecamento desse espaço, no sentido da gente quase entender numa relação do laboratório, né? Da maquete também como laboratório. Acho que a imagem clínica, né? Essa imagem tão limpa, né? Que traz até uma beleza, assim, depois isso se choca com o texto, né? E você fica meio... Eu acho que ela produz também uma espécie de relação que é de como contar uma história, né? De como relatar um fato, né? De como falar sobre alguma coisa que... Sobretudo algo que eu não vivi, né? Mas que eu posso, de alguma maneira, ter acesso pelos documentos, né? Como ser documental sem ser pelo viés de uma imagem bruta, né? A falta de personagem, ela não aplica em não ter, né, uma ocupação aqui. O espaço está cheio de narrativas, impregnado. A impossibilidade de estar no lugar do outro, mas a tentativa de se aproximar desse lugar. Eu acho que a ideia de maquete, de reconstituição forense, né, dessa arquitetura, é um pouco colocar esse indivíduo, essa pessoa que está ali, se projetando também sobre esse espaço. Então, são os dois alojamentos. Então, cada uma dessas imagens, cada uma desses filmes perfaz esse lugar, no tempo e no espaço em que isso foi vivido por esses trabalhadores.